A história é sempre um fascínio. Viajar sobre cada momento histórico e entender a interpretação de cada tempo e cada momento histórico é sempre um agrado para nós. Afinal, o que nós precisamente queremos é que o nosso estimado internauta esteja sempre a par das histórias, dos acontecimentos e das interpretações daquilo que nós temos como história bíblica. Imagine um período pré-diluviano no qual gigantes caminhavam sobre a terra e a sua marca era deixada por todos os lados. Criaturas gigantescas como as centopeias marchavam sobre a terra de uma forma inimaginável. Imagine naquele tempo um período em que a sobrevivência humana era condicionada pela presença de gigantes como os Nefilim. O que você tem imaginado acerca disso? Qual é a sua imaginação nisso tudo? Hoje, claramente que trouxemos um tema que um quanto complexo e também que necessita da sua interpretação. Sem fugir à regra, vamos continuar falando do nosso homem do momento. Afinal, hoje que iremos falar somente dele com particularidade. Mas antes de entrarmos a este momento único e solene, pedimos que subscreva-se ao canal, deixe o seu sininho ativado para receber mais vídeos e mais explicações do mundo pré-diluviano. Caim é uma das personagens enigmáticas da história da Bíblia. Após assassinar o seu irmão Abel, Caim é exilado pelo Criador, mas ele toma uma esposa e constrói uma cidade. Caim é o primeiro a edificar uma cidade quando formos a examinar as escrituras bíblicas. Leia Gênesis 4, 16 a 18. A linhagem de Caim começaria por aí, mas espera aí. Vamos analisar com detalhes. Antes da fuga ou do exílio de Caim, há uma particularidade escrita entre os versículos 13 e 14 do livro de Gênesis. Quando Deus decreta o exílio de Caim, ele diz: e se me encontrarem e me matarem? Paremos para pensar nisso. Naquela época só existia ele, Adão e Eva, e provavelmente talvez suas irmãs que não são supracitadas na história bíblica. Por que ele teria dito: e se me encontrarem, me matarão? Será que Caim tinha conhecimento da existência de uma outra espécie humana que existia naquela época? Ou será que ele tinha um conhecimento acerca de uma outra sociedade existente? É uma dúvida que na Bíblia não encontramos a resposta coerente para esta questão em particular. Mas se porventura existiam essas civilizações pré-adâmicas, será que elas teriam coexistido na mesma época que as sociedades adâmicas e também teriam vivido no mesmo período? A Bíblia claramente que não explica esses fatos, porque se porventura aceitasse essa teoria da existência dessa sociedade pré-adâmica, estaríamos
em um contraste desapego à questão de que então Adão não seria o primeiro homem na história humana. Enfim, isso abalaria crenças e diversas religiões, porque na verdade traria um conflito, uma espécie de confusão a meio a isso. Mas voltemos ao tema fulcral da nossa história, Caim. A evidência é básica e fundamental. Este homem, Caim, teria sido o primeiro a trazer a civilização para os nossos dias, em que não há como negar que Caim tenha sido o primeiro homem a edificar uma cidade. Agora, com que meios teria edificado essa cidade? Com que tecnologia ele teria inventado uma cidade que acabaria sendo uma das mais notáveis daquela época? E se a mulher de Caim também fosse descendente dos anjos caídos ou dessa linhagem híbrida que eles teriam criado? Suposições é o que não falta, porque na verdade, se formos já ver as sociedades antigas ou civilizações ancestrais, como a civilização egípcia e a civilização suméria, acreditavam que antes da humanidade, na essência, havia outras civilizações perdidas que seriam formadas pelos seres de uma outra dimensão. E se esses seres de uma outra dimensão, como por exemplo os Anunnaki, citados na civilização suméria, e os semideuses e deuses citados na civilização egípcia, fossem essas criaturas angelicais que teriam descido à terra e se relacionado com mulheres humanas e tendo nascido uma linhagem híbrida da história. Já parou para pensar nisso? Porque na verdade o livro de Enoque, mesmo que explique alguns nomes desses 200 anjos caídos, não cita a todos. E se esses Anunnaki e esses deuses egípcios forem esses anjos que alimentaram as crenças de diversas sociedades antigas? E se Caim teria se encontrado com essas civilizações? E se porventura Caim teria tomado como esposa descendente dessas linhagens? Isso se explicaria de uma forma: a descendência de Caim era única, taxativamente, mesmo tendo este recebido uma marca de Deus. Talvez essa marca seria a peça fundamental que teria tornado os descendentes de Caim em seres extraordinários. Na época pré-adâmica ou no período adâmico, foram eles os primeiros a dominarem algo impressionante como a metalurgia e a música. Um dos descendentes de Caim, entre aspas, Tubal-Caim, entre os outros, eram dominadores de música e de metalurgia. Faziam a fundição de ferro e as suas cidades eram taxativamente fortificadas. Eles eram os que malhavam ferro como ninguém. Esse conhecimento tecnológico avançado para a época deles, será que não foram ensinados por esses ancestrais enigmáticos dos quais não temos conhecimento da sua existência? Ou será que a existência
desses seres enigmáticos nos pode remeter a mais investigações acerca dessa história? Enfim, são coisas que temos que pensar e analisar. Mas voltemos ao tema fundamental dessa nossa intervenção: Caim e a sua linhagem. Muitos acreditam que a marca que Deus teria colocado em Caim deu origem a uma população amaldiçoada. Mas há aqueles que acreditam que essa tese pode ser infundada. Caim, que teria tomado uma esposa e construído uma cidade e abrindo portas para uma civilização moderna e diferente para o período da sua história, ainda nos remete a investigações científicas que possam provar, afinal, o que aconteceu naquele período enigmático. A única coisa que nos deixa de boca aberta nessa história toda é que a linhagem de Caim era taxativamente diferente da linhagem de Sete. Por que a Bíblia só, primeiramente, fala da linhagem de Caim em vez de falar da linhagem de Sete? É uma pergunta que paira no ar e que a sua resposta ainda carece de investigações e também de esclarecimento. A única coisa clara e coerente nessa história é que Caim, nossa personagem enigmática, pode ser a peça fundamental para mais descobrimentos e para entendermos claramente como era a vida no passado. Afinal, ele pode ser a chave para entendermos as crenças e os debates da religião antiga, citados em diversas civilizações, pois há uma clara coerência nessas civilizações quando principalmente fala-se das civilizações perdidas. Nações como a egípcia, que também falam de criaturas que ascenderam das estrelas, e os Anunnaki, citados na civilização suméria, sendo criaturas que desceram do céu e teriam lhes ensinado a agricultura, a pecuária, a tecelagem, entre outros. Será que não seria essa civilização com a qual Enoque teria, ou Caim teria entrado em comunicação com elas? Enfim, livros pseudoepígrafos têm tentado explicar esta questão ou esta citação da existência desses povos, embora que o nosso texto sagrado não tenha explicações básicas sobre isso. Mas pensemos para refletir nisso. E se de fato naquela época de Caim existisse uma outra sociedade? Ou e se a mulher de Caim era descendente dos Nefilim, ou criaturas engendradas pelos anjos caídos? Já pensou nisso? Já paramos para pensar nisso? É uma reflexão da qual temos que nos remeter a ela para termos entendimento do nosso passado. Senhores, o nosso passado é rico e surpreendente. Se formos já pegar a história e analisar, podemos encontrar várias evidências de coisas que nunca, nem antes, nem agora, nem no futuro pensaríamos em encontrar. Por exemplo, já tinham pensado dessa forma? Será? E se sim ou não, deixe o seu comentário no vídeo e partilhe a nossa publicação. Eu sou Elidio Hernandes e fico por aqui com a certeza de que voltarei com mais um vídeo explicativo numa próxima
ocasião. Fique com Deus e até a próxima.